Olá pessoal, meu nome é Denis Girardi, esse é o canal Padma Sandy. Aqui a gente fala de cultura tibetana, fala de meditação, yogas dos sonhos, yogas do sono, sonhos lúcidos e fala também de alguns elementos da cultura tibetana a partir de perguntas, a partir de dúvidas. E um dos assuntos que apareceu nos últimos dias foi relacionado aos poderes místicos da cultura tibetana. E como poderes místicos são aqueles elementos que nós chamamos de poderes da mente, de alguma forma assim, ou tratamos como sobrenaturais. Primeiro, na cultura tibetana, nada é sobrenatural. Não há nenhuma sobrenaturalidade no uso da telepatia. Não há nenhuma sobrenaturalidade no fato de ter uma projeção astral, como modernamente a gente chama, a gente vai tratar um pouquinho disso lá na cultura também. Não há nenhuma sobrenaturalidade em produzir, por exemplo, um amuleto, né? Em produzir, por exemplo, um objeto que de alguma forma se torna um objeto de prática, um objeto abençoado na nossa linguagem ocidental. Isso não é sobrenatural para o tibetano. Isso faz parte da sua cultura e, tecnicamente, se você treinar a sua mente, você é capaz de qualquer uma dessas coisas. E basicamente isso é que diz a cultura tibetana. Então, não há sobrenaturalidade em um lama, um praticante, um monge desenvolver telepatia. Não há nada de sobrenatural nisso. Ao contrário, isso faz parte do treinamento daquele monge que quer desenvolver telepatia. O outro elemento, a projeção astral, como nós conhecemos, para os tibetanos isso é relativamente comum, desde que a mente esteja treinada. Então, uma referência para nós, para quem quer conhecer um pouquinho mais da cultura, é a Alexandra David-Néel. Alexandra David-Néel é uma francesa que esteve no Tibete lá no começo do século XX, ainda antes da ocidentalização do Tibete com a cultura chinesa. Então ela experimentou um Tibete ainda bastante das origens. E nesse Tibete das origens, ela conheceu e ela relata numa série de livros todas as experiências dela. Alexandra David-Néel é a primeira ocidental conhecida que vai para o Tibete, ela vive muitos anos no Tibete e ela volta do Tibete e lá no Tibete ela se torna lama, ela se torna professora de meditação, ela se torna uma professora do Dharma. Então, de alguma forma, ela se comunica com tudo isso e ela experimenta e ela trata desses assuntos. Esses poderes místicos, e aqui nós vamos tentar tratar basicamente de dois, da telepatia e daquilo que nós conhecemos como projeção, estão presentes na cultura. Ela experimenta, ela testa, ela aprende a fazer, ela passa a fazer. Em algumas dessas experiências ela se aprofunda, algumas nem tanto, mas ela chega a conhecer vários praticantes e fazer várias experiências. Quanto à telepatia, ela vai contar nos livros dela vários relatos. E um dos principais relatos de telepatia é quando ela quer conhecer um lama que está fazendo um drupcho, um ritual de vários dias para uma determinada deidade. Só que esse lama, esse professor, tinha pedido para os seus alunos, que ninguém o incomodasse nesse período, que ninguém viesse até o local em que ele estava fazendo as práticas, a não ser que fosse alguém iniciado naquela deidade. E, obviamente, Alexandra David-Néel não era iniciada nessa deidade. E o Tibete, tudo muito distante, com muita dificuldade, muitas montanhas, neve, deslocamento a pé, usando um ou outro animal. Então, não era um deslocamento simples, não era nada era de fácil acesso. E Alexandra David-Néel consegue contato com um dos alunos desse professor que está lá
fazendo esse Druptio. E ela fala para o aluno: eu quero chegar lá até o teu lama, porque eu quero conversar com ele e quero receber alguns ensinamentos dele. E aí o aluno, por algum tempo, ela o mantém como refém, né? Ela o mantém, o livro, ela conta isso, né? Que ela mantém esse aluno como refém, como uma forma de chegar até esse lama bastante famoso por pelos seus poderes, por assim dizer. E esse aluno diz: olha, você não vai poder ir até lá, porque, como te disse, durante o Druptio só pode se aproximar desse Gompa, desse mosteiro, né, desse espaço, quem é iniciado nessa deidade. E aí ela vai falar para o aluno: não, mas eu vou com você, eu fico escondida, eu não apareço, não sei o que. E ele fala: não pode. E ela fala: mas a gente vai escondido porque o teu lama não tem como saber que a gente está indo para lá, porque nós não encontramos ninguém no caminho. E aí esse aluno responde para ela: mas eu já enviei a mensagem pelos ventos. Então, como eles chamam telepatia, a telepatia eles chamavam de enviar a mensagem pelo vento, pelo ar. Então, havia uma técnica desenvolvida para enviar essas mensagens pelos ventos, pelo vento, e receber a resposta. Dias depois, enquanto eles estão se encaminhando nessa direção, vem um grupo saindo do mosteiro e encontra Alexandra David-Néel com o grupo dela, ainda bastante distantes. Eles falam: o lama pediu para avisar que vocês não podem subir até lá, porque o Druptio ainda está em andamento e não é autorizado que nenhum iniciado nessa deidade suba até lá. Então, de alguma forma, a mensagem foi enviada, o lama respondeu e aí pediu que os monges fossem até lá, de fato, reafirmar que não era para chegar até lá nesse momento. Então, a telepatia, ela era treinada. Havia como treinar telepatia. E existem as técnicas e as práticas até hoje. A Alexandra David-Néel, no Tibete, Magia e Mistério, ela relata uma das formas desse treino de telepatia, em que um aluno e um professor sentam em meditação, enquanto estão treinando a telepatia, de frente para o outro. E ambos vão buscando os espaços mais profundos da mente, a base da mente. Quem conhece um pouquinho mais sabe do que eu estou falando. A superfície, sai da superfície, vai buscando essa base da mente. E quando ambos, no processo de meditação, encontram esse espaço da base da mente, ambos focam no mesmo objeto. Ou melhor, ambos focam em um determinado objeto e transmitem a mensagem pela base para o outro. Então, ao fazer esse processo, transmite-se a mensagem e a partir desse processo há a comunicação através dos ventos. Os principais ensinamentos da doutrina tibetana se dão mente a mente, sem o uso de palavras, da mente do professor para a mente do aluno. Então, como muitos ensinamentos estão na dinâmica de mente a mente, muitos ensinamentos se dão, como nós, no Ocidente, poderíamos chamar de forma telepática. Mas para eles, faz parte do processo da tradição, faz parte do processo de formação, faz parte da própria cultura. E não há nada de sobrenatural nisso. O que há é treino. O que há é treino. Um outro elemento que a Alexandra David-Néel vai relatar para a gente é a coisa do que nós aqui no Ocidente falamos de desdobramento, falamos de projeção astral, né, de sair do próprio corpo, de ir até de estar lá dormindo ou deitado na cama, ver que o espírito sai do corpo, tudo isso. Isso também para eles, ela trata como uma coisa relativamente normal.
em que o lama gera o próprio duplo, né? Ou o praticante ele consegue se deslocar, né? Ele consegue ir até um determinado lugar. Quando a gente tratou um pouquinho do bardo, ou mesmo do pós-morte, a gente falou dos limites do corpo físico. E os limites do corpo físico nos mantêm em um determinado espaço geográfico. Uma mente treinada, de acordo com os ensinamentos, e treinada para um determinado fim, e nessa perspectiva, para isso que nós aqui chamamos de projeção astral, que para eles é uma coisa meio estranha, assim, né? E essa mente treinada é capaz de fazer esse movimento, é capaz de sair do corpo. É uma coisa confusa, porque parece que tem uma coisa corpo, uma outra coisa mente, que elas se desconectam. Não que isso não esteja de algum modo acontecendo, mas é uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de projeção. Quando, num dos retiros de Yogas dos Sonhos do Alan Wallace, ele fala sobre isso, alguém pergunta para ele, e projeção astral? Ele fala, isso é relativamente comum. Né? O aluno estava num determinado lugar no Tibete e um professor estava dando um ensinamento num outro lugar. E o aluno fisicamente não tinha como ir até lá, mas uma mente treinada fazia com que ele fosse até aquele determinado lugar e recebesse esses ensinamentos. Só tem uma questão que talvez seja a mais importante de toda essa nossa discussão. Sim, telepatia é possível. Eles treinavam, eles experimentavam, eles faziam. Projeção astral, como nós chamamos, mas sair do próprio corpo, também era possível. E eles treinavam, e ainda hoje devem existir monges, lamas, que fazem isso. Mas o objetivo disso, em nenhum momento, era diversão. A diferença é que hoje nós estamos operando na superfície. Então nós falamos de projeção astral como um entretenimento. Ah, aprendi a fazer projeção astral. Ah, legal, saí do corpo. Fiz o que com isso? Ah, aprendi a mandar mensagens telepáticas, né? Desenvolvi a mente, estou mandando mensagens telepáticas. Tá, o que eu faço com isso? Então, a diferença é que eles não usavam isso para entretenimento. Isso tinha uma finalidade. E a finalidade, o objetivo disso, era a iluminação. Era a liberação. Então, basicamente isso eram somente meios hábeis. Que se o aluno estava na presença do professor, na presença do seu guru, ele não dependia de nada disso. E ali ele podia sorver o conhecimento, estava junto. Então não existia necessidade de desenvolver tudo isso. Então a grande questão, e aí tem uma historinha tibetana de que um aluno está de um lado do rio e por muitos anos ele fica aplicando uma técnica que são os lamas voadores, a capacidade de levitação. Podemos falar sobre isso num outro vídeo. E ele fica treinando isso muito tempo e consegue atravessar o rio por cima e chegar do outro lado. Sei lá, 30 anos treinando isso. E aí ele procura o professor para falar, treinei, é um Lugjonpa, que são esses lamas voadores, monges voadores. Treinei por 30 anos e consegui atravessar o rio levitando. Treinei 30 anos e consegui atravessar o rio levitando. Aí o professor dele olhou para ele e falou, era mais fácil usar a ponte. Ou seja, não é entretenimento, não era usado por entretenimento. O problema é que quando o Ocidente passou a olhar para isso, ele passou a olhar para isso como entretenimento, como show de entretenimento. E como show de entretenimento, a gente está usando hoje muitos elementos dessa cultura para entretenimento.
telepatia para entretenimento, está usando a projeção astral para entretenimento, e até o sonho lúcido, que é um caminho para os yogas do sonho, a gente corre o risco de usar isso para entretenimento. O que nós seremos melhores? O que fará de nós ser humano melhor? O que isso nos ajuda no caminho da iluminação? Essas são as principais perguntas que a gente deve responder quando a gente fala desses assuntos. Então, eu quis trazer essa discussão desses poderes místicos, da telepatia, desse desdobramento como projeção astral, né? Tudo isso para que a gente olhe para isso também numa outra perspectiva. Porque na cultura tibetana, pré-budista, budista, como disse, muito antes do budismo, o Tibete era um país búdico, era uma terra búdica. Muito antes de todas essas experiências, dessa experiência do Buda Shakyamuni, né, o Buda Siddhartha Gautama, o Tibete já estava vivendo tudo isso no alto das montanhas e experimentando todas essas técnicas. E com todas essas técnicas, desenvolvendo cada vez mais a mente, mas desenvolvendo essa mente sempre em direção à liberação, em direção à iluminação. Não usando desses meios místicos, psíquicos, como entretenimento, mas sim como caminho para a liberação. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.